Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Descomplicando o Marketing Médico. Eu sou Monize Teles, especialista de marketing médico, e hoje eu tô com um convidado para lá de especial. Jean-Michel Baú é mestre em administração pela UX Rio Grande do Sul, graduado em publicidade pela mesma universidade, possui MBA em gestão pela FGV, é profissional certificado em gestão ágil de projetos, professor universitário de pós-graduação, empreendedor, consultor, palestrante e autor do livro A Batalha do Meio Segundo. Atua em marketing, gestão e vendas, auxiliando empresas do Brasil, Estados Unidos e Portugal, e é diretor de marketing e vendas de uma das maiores franquias fitness da América Latina, Engenharia do Corpo. Vulgo, meu namorado. Seja muito bem-vindo, Jean. Obrigado, mãe. Que linda, meu Deus. Obrigado. Que ótimo estar aqui nessa live tão prometida, né? Verdade. Nesse podcast tão prometido. Eu acho que vai ser sensacional. Então tá, vamos começar. Linda ela, linda. Me conta um pouquinho sobre a tua trajetória profissional até aqui. Legal, vamos lá. Na verdade, sempre trabalhei com marketing e com vendas, né? Trabalhei em uma agência, comecei a vida profissional, beleza, me formei, enfim, trabalhei em agência há uns 7, 8 anos, depois abri a Enigma, que é a agência que eu tenho até hoje. E nesse período fiz MBA, fiz mestrado e tal, bastante consultoria de vendas, vivo marketing e vendas desde sempre, assim, então acho que eu posso contribuir alguma coisa com o nosso papo hoje. Dou aula também, né, que é uma paixão, assim, é muito legal compartilhar com os alunos, aprender com eles bastante. E, enfim, trabalho bastante. Tenho uns amigos que dizem que eu tenho uns 15 empregos, né? Então, enfim, gosto muito da área de marketing, vivo isso há bastante tempo já. E hoje a gente vai falar sobre estratégia de vendas para o público médico. Vamos lá. É um tabu, né? Quando a gente fala sobre vendas na área da medicina, já veio em vários questionamentos, né? Será que o médico pode vender? De que forma a gente pode vender na área da medicina? Enfim, e acho que tu tem muito a contribuir conosco hoje. Bom, me fala um pouquinho sobre as diferenças que tu percebe entre vender produto e serviço. Legal, boa, excelente boa pergunta. Primeira pergunta, ótimo. Eu vejo o seguinte, vender produto e vender serviços é bastante diferente no sentido do seguinte, o serviço tem muito a ver com a autoridade, né, com quem está vendendo, e o produto não necessariamente, né, eu posso, sei lá, uma geladeira é a mesma geladeira na loja A, na loja B, na loja C, agora uma cirurgia plástica não, ela é diferente dependendo de quem está vendendo e da autoridade que tem, da história que construiu, da marca pessoal que está sendo divulgada, né. Então, eu percebo que o serviço tem muito isso, da autoridade de quem está vendendo. Para além disso, e é uma coisa que as pessoas às vezes não percebem, assim, quem trabalha com serviço, que o serviço exige muito do consumidor, do cliente. Né? Porque um produto tu entende fácil o que tu está comprando. Vou comprar um carro, vou comprar uma xícara, é fácil de entender o produto que tu vai comprar. Agora, um serviço, tu tem que ter muita informação, tu tem que ser convencido, por exemplo, ele tem que ser tangibilizado, né? Muitos prestadores de serviço não têm um vídeo para mostrar o antes e depois de serviço que prestou, caso de sucesso, o ambiente onde o serviço é ofertado é importante, então a sala onde o cliente vai ser atendido é importante, ela também comunica. Então tem muitas diferenças entre vender serviço e vender produto. E eu te diria o seguinte, vender serviço é bem mais complicado. Bem mais complicado, bem mais desafiador, porque exige todas essas camadas de informação, de autoridade, que muitas vezes o prestador de serviço, pode ser o médico, pode ser de qualquer área, não está preparado, não conhece isso, né? Só para fechar, porque às vezes o médico se forma em medicina, o fisioterapeuta se forma em fisioterapia, Sim. Ele não aprende marketing, ele não aprende a vender, e ele precisa vender, né? As vendas é que são o pulmão do negócio. Então, se ele não tiver vendas, ele não vai conseguir executar bem a sua profissão. E isso não é ensinado na faculdade. Não é ensinado mesmo. Sabe que eu converso bastante com os clientes sobre isso. E aí eu gosto de trazer para a realidade deles que eles começam a vender, mesmo não sabendo isso, eles começam a vender quando eles estão lá na frente apresentando ou defendendo um trabalho, uma tese. Porque eles estão vendendo o conhecimento deles. Então, na verdade, eles já começam a vender ali, eles deveriam trazer isso para a realidade da clínica, né? Mas nem sempre acontece. E é uma das dores maiores que eu vejo na rotina desse médico, é conseguir vender.
Vou puxar um gancho do que tu tá colocando. E ainda há uma diferença adicional entre, claro, entre quem trabalha numa clínica e quem trabalha sozinho. Né? Porque, vamos lá, tu precisa vender a clínica é uma coisa. Vender o profissional é outra coisa. E tem que fazer as duas. Eu, enfim, digo o seguinte, você precisa de alguns itens para que o cliente compre de você. Você precisa, um bom vendedor, enfim, uma boa marca, enfim, ele precisa de alguns atributos para conseguir vender, para que o cliente, de fato, tenha mais interesse, né? E, geralmente tem a ver com confiança. Então, vamos lá, o cliente precisa ter confiança no produto, na marca e no vendedor. Eu preciso confiar que o serviço vai me entregar aquilo que prometeu, que o serviço realmente é confiável. Eu preciso acreditar na marca, a marca que está por trás daquele serviço, que está validando aquele serviço, aquele produto. E eu preciso acreditar no vendedor também, na pessoa que está falando para mim, que está me prometendo um futuro melhor do que eu tenho hoje. E esses três itens, eles têm que estar integrados num bom discurso de vendas. E é diferente se você trabalha com uma clínica que tem uma marca por trás, ou se você é a marca, né? E isso também eu vejo que às vezes as empresas, os profissionais de serviço não trabalham tanto, eles não entendem tanto isso. E ambas coisas são importantes, né? Não é porque você trabalha numa clínica que você não precisa trabalhar a sua marca pessoal. Sim, e vice-versa. Ótimo. Falando da área, né? A gente tem regras éticas, né? Então, a gente precisa pensar no Conselho Federal de Medicina e tem muitas regras que são impostas para que essas questões aconteçam, né? Para que a venda aconteça, enfim. Traz uma dica para nós, assim, como construir uma estratégia de venda sem infringir essas regras éticas? Legal. Eu acho que esse é um dilema não só do médico, mas do advogado, do engenheiro e de outras profissões que são bem reguladas, né? Você precisa vender ao mesmo tempo que tem os conselhos regionais, conselhos nacionais que impõem uma série de limites para que você possa comunicar. Eu percebo o seguinte, me parece que é uma luta muito mais pela informação. Então, eu trabalharia muito mais uma veia educativa, né, sem necessariamente um apelo comercial. Porque eu percebo o seguinte, a preocupação, e posso estar errado, tu que é especialista pode me ajudar. Eu percebo que os conselhos, eles têm uma preocupação muito com a questão da oferta, não com a questão da comunicação. Então, assim, me parece, né? Você pode comunicar o seu produto, seu serviço, seu valor, mas o que você não pode fazer é fazer pacotes de oferta. Sim. Né? Tem que ter um cuidado com os pacotes de oferta. Sim. Sei lá, um procedimento por R$ 9,90. Né? A oferta como um pacote, né? Algo que vai ser oferecido. Então, o que eu faria, o que eu sugiro, enfim, o que eu vejo que funciona, é trabalhar muito a via educacional. Né? Explicar o que são os procedimentos, explicar o que o profissional faz e explicar quem o profissional é. Porque as pessoas não compram serviço de quem elas não conhecem. Não Exatamente. Compram. Não adianta. Tem que mostrar quem você é. Não adianta querer só vender o produto e falar que você é um ótimo profissional e tu não mostra um pouco quem você é. Vamos lá, você tem que provar as coisas que você está dizendo, né? Então tem que mostrar o dia a dia, mostrar bastidor, mostrar fazendo, mostrar estudando, mostrar indo em evento, mostrar indo em congresso. E às vezes as pessoas são muito reservadas, né? Elas não entendem que as redes sociais, elas são espaços profissionais. Elas às vezes criaram na cabeça uma ideia de que rede social é para compartilhar a vida pessoal com os outros. Sim. E não necessariamente isso, né? A rede social é um grande espaço para compartilhar, sim, a sua vida profissional salpicada, assim, de vida pessoal, né? Porque as pessoas também têm interesse em saber. Então, percebo isso, assim, é importante que o profissional, além de mostrar o que ele faz, mostre um pouco de quem ele é, porque quem ele é valida o que ele faz, né? Não tem como você acreditar que sei lá, um bom cirurgião plástico realmente vai fazer uma cirurgia boa se ele não mostrou diplomas, não mostrou ainda em congresso, não mostrou estudando, Sim. não mostrou o dia a dia dele, não mostrou fazendo 1, 2, 3, 4 cirurgias, né? Então, percebo que essa parte de bastidor e a educação são caminhos que podem ser adotados. E são pilares para a construção da autoridade, né, desse profissional. E eu vejo essa dificuldade também na minha prática, no dia a dia, do profissional conseguir trazer a rotina dele, o lifestyle, mostrar o que ele está fazendo para o conteúdo das redes sociais, né? Tá, mas eu vou te fazer uma pergunta também. Posso fazer uma perguntinha? Tá, mas tu acha que isso se deve mais a um
a um comportamento de querer proteger a sua vida pessoal, ou porque a profissão tem um pouco isso, assim, de... da gente se coloca num espaço onde a gente divulga pouco quem a gente é? Acredito que seja pela profissão. Entendi. Pela profissão, porque eles foram instruídos a serem médicos, apenas isso. A mostrar a prática médica, não o que está envolvido no contexto deles de vida pessoal e outros quesitos, sabe? Entendi. E isso é interessante porque isso me parece bem a falta do traquejo de vendas, né? Sim. Assim, legal, tu é um bom profissional, tu presta um bom serviço, mas isso tem que ser comunicado. E cada vez mais o marketing tem a ver com o pessoal. Sim. Cada vez mais as marcas investem no pessoal. Olha o exemplo da CIMED, por exemplo, né? Sim. O CEO da CIMED agora lançando um livro, fazendo um monte de conteúdo no Instagram, indo um monte de podcast, trabalhando um monte. Ele não precisaria fazer isso. Ele não precisaria Sim. fazer isso. Ele já é um cara, sei lá, multimilionário, ele não precisaria se expor nas redes sociais. Por que ele faz isso? Porque ele entendeu, e ele fala isso algumas vezes, que marcas que vendem são as marcas que têm cara. Sim. Né? Então, mesmo ele da indústria farmacêutica, entendeu que ele precisa aparecer à frente do negócio. Que dirá profissional, um médico, enfim, o dono de uma clínica, que é ele, né? Ele que vai prestar o serviço. Então, de fato, tem que trabalhar bastante, tem que trabalhar em vendas e tem que trabalhar em marketing, com certeza. Logos não vendem, quem vendem são pessoas. Exatamente. Né? Cada vez mais. Cada vez mais. E outra pergunta aqui relacionada à questão de vendas, assim, quais são os pilares essenciais de um funil de vendas eficaz para profissionais da saúde? Boa pergunta, excelente pergunta. Eu vejo o seguinte, eu não diria pilares de funil de vendas, eu diria que tem um pilar que é fundamental, que sem ele nada mais acontece, que é o topo do funil. Geração de leads. Se você não gera leads, não gera cadastro, não gera contatos, nada mais acontece para baixo. Eu falo isso nas minhas aulas de vendas, por exemplo, que eu dou na universidade. Porque o que é a estrutura de funil de vendas, né? Você vai ter várias etapas que vão transformar um contato em um cliente. E por que é um funil? Porque você vai perdendo pessoas ao longo do processo. Então, sei lá, 100 pessoas entraram em contato comigo, 50 pessoas conversaram efetivamente para saber, pediram um orçamento, 10 pessoas avançaram para negociação e uma fiz um negócio, né? Uma virou um cliente. Então, nesse exemplo que eu dei, eu teria um funil de 100 para 1. Pela minha experiência com múltiplos segmentos e internet, cada vez mais a gente precisa de mais leads para fechar menos vendas. Então, assim, cada vez mais eu preciso de mais volume de pessoas impactadas que viram minha mensagem para que eu consiga fechar uma venda. Se você não consegue gerar leads, é muito difícil você vender. Então, tem que trabalhar para gerar contatos. Eu vejo que isso é muito importante. Mas, para além disso, no caso médico, não há de se perder de vista que, e aí minha opinião, né, é um trabalho de longo prazo. É uma guerra de longo prazo. Então, assim, legal, você tem que gerar leads hoje para que você gere oportunidade de venda hoje. Ok, mas sem desespero. Porque é muito fácil gerar leads hoje oferecendo coisas assim muito mirabolantes, né? Sim. Quando você oferece pacotes incríveis, oferece preço, geralmente que é uma coisa que você não pode fazer, mas se você oferecer esse preço, por exemplo, é fácil trazer leads hoje. Difícil é ter uma visão de marca de longo prazo. E eu vejo que para o médico, para a saúde, isso é muito importante. Porque você estará trabalhando ano que vem. E o outro. E daqui a 5 anos, e daqui a 10 anos. Então não dá para entregar, ou não dá para desistir de uma visão de longo prazo pensando no curto prazo. Sim. Isso eu vejo que acontece muito. Uma época, eu atendi com uma agência, né, enfim, um consultório de odontologia. Grande. Desses marca nacional, franchising, grande, assim. E eles tinham muita preocupação com a geração de leads. E pouquíssimo com a geração de marca no longo prazo. E aí nós trabalhamos 2 ou 3 meses e não seguimos. Porque não adianta, tu precisa construir marca no longo prazo. Sim. Né? Ainda mais no caso do médico ou no caso de profissionais de saúde, que muitas vezes os procedimentos são de alto valor. Né? Sei lá, tu vai fazer uma cirurgia de 20 mil reais, 25 mil reais. Tu percebe que o cliente não compra isso em uma semana. Com certeza não. Ele precisa construir uma confiança contigo. Então, investimento de branding mesmo, de marca de longo prazo, é fundamental.
Eu diria que isso, assim, geração de leads é muito importante como um dos pilares do funil. Eu vejo que se não tiver leads para trabalhar é difícil, mas não pode preterir a visão de longo prazo. Não pode preterir a visão de longo prazo. Tem que trabalhar visando longo prazo. Inclusive esses leads. Os leads recebidos, eles não necessariamente têm que ser jogados para uma equipe de vendas, né? Eles podem ser nutridos, pode ser mandado material para eles, vídeos, material de longo prazo, para que eles convertam em vendas lá na frente. Excelente, tu pegou, agora pegando esse gancho, porque é uma das dores dos médicos e quem tá aqui escutando com certeza vai se dar conta disso. Mas como treinar a equipe para conseguir fazer o follow-up desses leads? Essa é uma dificuldade gigantesca na prática médica, né? Porque normalmente esses leads eles chegam para a secretária. Como treinar, né, essa profissional, enfim... Vou dizer uma coisa que vem antes disso. Geralmente, uma das dificuldades das empresas e dos profissionais, enfim, uma das perguntas em relação à equipe é sempre essa, treinar as pessoas. Como treinar as pessoas? Mas eu vou te fazer uma pergunta anterior. Primeiro, nós temos que nos preocupar em selecionar as pessoas. Excelente. Primeira coisa. Então, legal, treinar é uma segunda etapa, tá? Mas quem você selecionou para trabalhar contigo? Muitas vezes... A seleção da secretária, por exemplo, da equipe de vendas não foi bem feita. E aí o treinamento não necessariamente vai conseguir dar conta de colocar naquele profissional as habilidades e comportamentos necessários para fazer vendas. Primeiro ponto. Então, acho que primeiro tem que selecionar bem a equipe de frente. Tem um livro que eu recomendo, que é o livro da Starbucks. Que o dono da Starbucks conta a história da Starbucks, tá um livro de capa branca com o logo da Starbucks na frente. Acho que é Dedique-se de Coração o nome, se eu não me engano. E ele comenta uma coisa que faz todo sentido no nosso papo aqui. Numa cafeteria, quem menos ganha dinheiro, o menor salário, geralmente é o atendente do balcão. Só que o atendente do balcão é quem lida com o ativo mais valioso do negócio, que é o cliente. Então, na cabeça dele, ele tenta implementar isso na Starbucks, não faz sentido você pagar o menor salário possível para quem vai lidar com o ativo mais valioso, que é o cliente. E isso impacta em todo o processo de seleção e treinamento da Starbucks. Percebo que no caso do médico e das clínicas é a mesma coisa. Primeiro, tem que selecionar bem as pessoas que vão trabalhar na linha de frente e pagar bem essas pessoas. Quanto melhor você paga, mais acesso a pessoas boas você tem. Primeiro ponto. Percebo também o seguinte, é diferente você contratar uma secretária e uma vendedora. Uma secretária ela tem que ter um certo conjunto de habilidades, né? De organização, agenda, trabalhar com planilha, talvez, com CRM. Uma vendedora vai ter habilidades diferentes. Vai lidar com WhatsApp, talvez com CRM, vai lidar daqui a pouco com agência, alguém que vai ter um outro andar. Então isso tem que ser bem impactuado na seleção do profissional. O que eu quero para trabalhar comigo? Eu quero uma secretária, eu quero uma vendedora, eu quero alguma coisa entre esses dois perfis. Bom, feito isso, aí sim nos preocupamos com o treinamento de equipe. Eu digo sempre o seguinte, treinamento de vendas, ou treinamento da equipe de vendas, pode se basear basicamente em dois pilares. Treinamento de vendas e treinamento técnico. Se fizer isso, está resolvido o problema. Então, a equipe que atende tem que primeiramente conhecer o produto ou serviço. De cabo a rabo, bem. Tem que saber como é que é o procedimento, como é que é o médico, o que ele faz, o que não faz, que equipamentos usa, qual é a agenda, por que opta por um hospital ou por outro, por que opta por um tempo de pré-operatório, de pós-operatório ou outro. Então, primeiro isso. Se eu falar com a secretária, com a atendente, com a vendedora, ela vai saber me responder todas as perguntas? Ela tem que saber, assim, perfeitamente. Esse é o primeiro ponto. Isso tem que ser treinado. Não dá para esperar que a pessoa aprenda por osmose. Que ela senta na recepção e vai aprender tudo. Não dá para esperar isso. E o segundo tipo de treinamento que tem que fazer, periodicamente, é o treinamento de vendas. Abordagem, como lidar com o WhatsApp, como é que fala com o cliente, quanto follow-up faz. E aí não adianta, não é o médico que vai fazer isso. Né? Ele nem tem que se preocupar com isso, nem a equipe da clínica. Tem que colocar as pessoas em uma agenda periódica de treinamentos. Uma vez a cada 6 meses, pelo menos, sabe? Sei lá, fala com o Sebrae, vai atrás do Instagram, vai ver no YouTube. Se não tiver uma agenda de treinamentos, não tem como, né? Para fechar essa resposta, tá ficando um pouco longa.
Eu percebo o seguinte, e é uma pergunta que eu faço para os vendedores das equipes que eu lidero, assim, ou que eu dou consultoria. Vendedora. Quando foi a última vez que você fez um curso de vendas? E geralmente é assim, um dia eu fiz um curso, sabe? Então não dá. Qual é a tua profissão? Tu não é vendedor, vendedora? Então tu precisa se aperfeiçoar naquilo. Sim. Tem que ter uma agenda de treinamentos bem definida. Se não tiver isso, realmente é bem difícil. Então, basicamente, 2 tipos de treinamentos são importantes para a equipe que atende. Treinamento técnico do produto e serviço. Conhecer o produto e serviço bem, assim, perfeitamente. E treinamento de vendas e atendimento. São coisas diferentes e tem que fazer de maneira periódica. Perfeito. Tu falou sobre... Bom, isso tudo que tu falou é um cenário ideal, certo? Mas agora trazendo para a realidade das clínicas e consultórios que a gente conhece e tem contato. Normalmente se contrata secretária, recepcionista, né, atendente para esse fim. Mas muitas vezes essa profissional precisa ser uma vendedora também. Precisa ser uma closer. E aí? Qual que é? Porque aí já tem que tentar entrar para o treinamento. Sim. Não teve uma escolha para as vendas, né? Sim. Vamos lá, primeiro ponto importante. Sim, o mundo real não é um mundo ideal, geralmente, né? Embora sempre pode ser. Sempre pode ser. Às vezes você quer uma coisa e aparece uma coisa melhor. Sempre pode ser o mundo ideal. Não podemos deixar de buscar o mundo ideal, em primeiro lugar. Às vezes não adianta. Se a equipe que você tem não está performando, precisa fazer ajustes, não tem saída. E daí você pode selecionar alguém melhor. Sim. Tudo certo. Eu vejo que tem um ponto importante na equipe que é o seguinte, que eu sempre defendo também por onde eu vou, que é a continuidade. Sempre que possível, evite trocas na equipe. Por quê? Porque você vai, ao longo do tempo, ensinar coisas para as pessoas. E toda vez que você troca alguém, você tem que ensinar de novo do zero. Sim. Então, o primeiro ponto é... legal, eu tenho uma equipe que ela não é o ideal, a minha secretária não é a secretária que eu gostaria que fosse, a minha atendente não é a atendente que eu gostaria que fosse. Não tem problema. O importante é, primeiro, continuidade. A pessoa tem que ter tempo suficiente para ela aprender as coisas, entender as coisas e você poder ensinar novos degraus de conteúdo, de conhecimento. Se você ficar trocando a sua equipe sempre, você não vai conseguir isso. O primeiro ponto. Veja que é o seguinte, tem que ter uma agenda de treinamento mesmo, assim, não adianta, tem que ter consultoria, gente para ajudar, entende? O problema é você achar que sabe uma coisa que você não sabe. Então, aí entra a humildade que eu acho que é difícil em alguns setores, né? Tem alguns profissionais, e eu acho que até que o publicitário é um pouco assim às vezes, de ter uma arrogância de achar que ele é o dono da verdade. Não, eu estudei isso, eu sei. E não é por aí. Tu tem que buscar gente que sabe do riscado, como eu brinco, assim, que, cara, talvez, se você não é a pessoa do marketing, deixa o marketing para quem sabe. Se você não sabe treinar a sua equipe para vendas, então vai atrás de um professor de vendas que treina essa turma. Sim. Periodicamente, entende? Agora, precisa uma consciência que o médico, a clínica tem que ter. Tem que ter orçamento de treinamento. Perfeito. Não tem saída. Não dá para esperar a equipe aprender sozinha. Não vai acontecer. Você precisa investir na tua equipe. Não dá só... Isso eu vejo bastante em lojas, né? Me aconteceu mais de uma vez, assim. Vou numa loja para fazer um atendimento de marketing e o dono da loja diz assim para mim: Jean, olha só, eu comprei um lustre novo aqui, incrível, gastei 30 mil reais nesse lustre e agora tô sem dinheiro para fazer marketing. Não, isso não existe, entendeu? Não dá para só investir no consultório, na clínica, envidraçada, bonita, tudo maravilhoso, e não ter verba para treinar as pessoas que vão atender os clientes, que vão trazer o recurso para comprar esses vidros maravilhosos, quadros incríveis. Tem que ter orçamento para treinar a equipe. Assim como tem que ter orçamento para o próprio médico, né, para o profissional ir em congresso, em fórum, se qualificar, não dá para não qualificar a equipe que está junto, né? Isso não faz nenhum sentido. Perfeito. Super insight aí. Tem o corte. Bom, vamos falar um pouquinho sobre orçamento. Eu vejo que na rotina, normalmente quem passa o orçamento do procedimento são as secretárias. Tá. Minha opinião, acredito que não deve ser por aí. Acredito que quem deva passar seja o médico. Tá. Ou, enfim, profissional da saúde. Qual é a tua opinião em relação a isso?
depende do processo, do procedimento e de teste. Assim, não cravaria, talvez, porque depende o público. Eu vejo que é o seguinte, talvez, né, pensando agora junto contigo, uma cirurgia plástica seja diferente de um implante dental. Sim. Não só, obviamente que é, mas não só pelo produto, mas pelo cliente, pelo valor, pela experiência da clínica, por tudo isso. Então não tenho muito uma opinião formada. Eu testaria para ver o que converte mais. Assim, a priori, né? Mas eu entendo que o fechamento, e nesse sentido eu acho que talvez eu encontre o teu pensamento nisso. O fechamento, ele deve ser feito com a equipe A, com a principal equipe. Por exemplo, eu vou te explicar um produto. Aí pode ser talvez um profissional menos qualificado, pode ser mais novato, vamos dizer assim, beleza. Mas a negociação de preço, para que o cliente realmente feche, geralmente tem que ser feito com a equipe de vendas A. É a melhor equipe, que é a equipe que mais entende, a equipe que inclusive tem como dar um desconto, fazer algum ajuste em orçamento e tal. Então nesse ponto acho que sim. Talvez se o médico faz, o profissional A faz isso, é melhor. Depende do processo, né? Às vezes eu sei de casos que vários atendem, né? Tem o primeiro atendimento, depois o médico principal, depois volta para a equipe de negociação. Franquias geralmente trabalham um modelo mais ou menos assim, dependendo do segmento. Gosto da ideia do profissional A fazer o fechamento. Até porque ele tem o conhecimento total do produto que o cliente precisa, né? Entendo que às vezes é meio contra-intuitivo para o médico fazer isso, mas faz parte do negócio, assim, faz parte do negócio. Quando eu dou aula de vendas, eu digo o seguinte, eu digo que o vendedor, de maneira geral, ele tem que ser um pouco médico. Né? Como é que faz o médico? O médico, ele faz um diagnóstico, então ele vê o que precisa de fato, ele faz uma prescrição, ele te diz, olha, se fosse você, eu vou te indicar isso aqui para você fazer. E ele passa a cotação. Mas ele não necessariamente a passar a cotação, ele vai te obrigar a comprar. Sim. Ele não faz isso. Ele vai te mostrar, olha, o meu preço é esse, por isso, e o meu produto vai te entregar essas vantagens. Acho que às vezes pode acontecer, eventualmente se o médico, por exemplo, não quer passar o preço, é um pouco de pudor, né, em relação a isso, assim, tipo, a fazer a negociação. E não tem nada a ver. O preço é uma parte importante do procedimento como um todo. Então, não vejo problema, acho que faz bastante sentido, mas, de novo, depende do processo de cada profissional, né? Excelente. E tu vê, assim, na tua prática, ou até mesmo nas aulas que tu dá em relação a isso, alguns erros em relação ao fechamento de orçamentos? Vários. Vários. Vamos lá, isso a gente poderia falar por horas. Sim, inclusive a parte de negociação é uma disciplina enorme em vendas, né? Vamos lá, eu acho que, primeiro, existem teorias de vendas que dizem o seguinte, que você tem que construir o teu discurso para que a pessoa diga sim. Então, sei lá, tu quer um café? Sim. Então tu consegue me alcançar aquela caneta? Sim. Você gosta de um dia ensolarado? Sim. Sim. E depois quando eu passo o preço, o cliente está pré-ativado, esse é o termo que a gente usa, pré-ativado a dizer sim. Eu não gosto muito disso. Embora eu trabalhe com vendas há muito tempo, eu não gosto muito disso. Acho isso uma bobagem. Acho que perseguir o sim a qualquer preço é uma bobagem. Não faço isso, nunca digo para fazer. Uma dica que eu dou para fechamento, para negociação, é deixe um espaço para o cliente dizer não. Deixe um espaço para o cliente comprar. Tentar forçar uma venda vai afastar o cliente, com certeza. E se você não conseguir comunicar o seu valor a ponto do cliente comprar, então talvez você precisa melhorar o seu produto e talvez sua abordagem, mas não é tentando forçar a barra numa venda que tu vai conseguir ter sucesso. O cliente talvez compre uma vez, pressionado, assustado, mas fatalmente ou ele vai desistir ou ele nunca mais comprará de você. Então esse é um erro comum que eu vejo. Buscar o sim a qualquer preço. E isso acontece mais na medida que o profissional está mais apertado, assim. Ele está apertado por uma meta ou por um desejo pessoal e aí ele está desesperado. Eu brinco que o comprador é como um tubarão, ele sente cheiro de sangue.
Se você estiver negociando sangrando, você perderá. Negocie desesperado e você perderá. Não vencerá, não tem como. O cliente sabe que tu tá desesperado e ele vai te apertar o máximo que ele pode. Então eu sempre gosto de sugerir, deixa espaço para o cliente dizer não. Olha, estou te propondo essa solução. Se você quiser, bacana. Se você não quiser, tudo certo, a amizade segue a mesma. Tem várias técnicas para fazer isso. Tá? A gente chama isso a gente chama essa técnica de take away. Deixar na mesa, deixar levar. Olha, cliente, eu vim até aqui, agora você que tem que vir. Ah, mas se o cliente não quiser vir, não tem problema, vai buscar outro. No mundo temos, sei lá, 8 bilhões de pessoas. Você terá um outro cliente, fique tranquilo. Às vezes o desespero pela venda faz com que a negociação seja ruim. Se você tem, por isso de novo o que eu falei antes dos leads. Se você tem um volume de leads suficiente, você não negocia desesperado. Sim. Se você não negocia desesperado, você pode fazer negociações melhores, sem precisar forçar a barra com algum cliente e isso prejudicar a tua autoridade ou a tua marca. Então eu vejo que esse é um erro comum, assim, tentar forçar o cliente a comprar e nisso você afasta o cliente. Sempre dê um espaço para o cliente poder dizer que não quer. Isso vai gerar mais autoridade, mais credibilidade, mais empatia com o cliente, com certeza. Excelente. Sabe que eu percebo que um dos erros também é a abordagem? A gente falou sobre treinamento de equipe, de secretária, atendente, mas a gente não falou sobre treinamento do próprio médico, né? Ele também precisa ter conhecimento em vendas. Então, eu sinto essa dificuldade do médico também conseguir encantar o cliente naquele momento do orçamento e de transmitir aquilo que o produto, o serviço dele realmente entrega. Mas tu acha que isso... por quê? Por causa da postura ou por causa da falta de conteúdo de vendas? As duas coisas. Eu acho que falta postura e o conteúdo de vendas, com certeza. Ele não foi... ele não aprendeu a fazer isso. Então, ele tem na verdade, eu acho que é um tabu muito grande de que médico não pode vender. Então, isso dificulta a abordagem dele com o paciente. Entendi. É interessante. Claro, eu estou desenvolvendo ainda esse pensamento na minha cabeça, mas eu entendo o seguinte. Vamos lá. Todo profissional, toda pessoa é boa em alguma coisa. E deveria se concentrar em fazer essa coisa. Às vezes, você realmente pode não ser muito bom para vender. Não tem problema, desde que você tenha alguém que faça parte por você. Ah, mas você é um profissional único. Só eu atendo. Então tem que aprender de tudo. Não tem saída. Vamos lá, vendas não é difícil. Vender não é difícil. É só tu ter um pouco de simpatia, empatia com o cliente e entender o produto, não forçar a barra, entender o produto, entender se o teu produto e o teu serviço tem fit com o consumidor, né? Se ele encaixa com o consumidor. Não é difícil. Mas eu entendo que às vezes é contraintuitivo, né? Uma coisa que eu vejo, assim, de profissionais. Às vezes não querem gravar vídeo. Sim, é o que a gente mais vê, né? Eu não quero fazer vídeo pro Instagram. Querida, tem que fazer vídeo para o Instagram. Mas eu não gosto. Não interessa mais. O mundo agora é um mundo onde as pessoas estão com telas nos bolsos. E aí você tem uma escolha. Ou você está dentro da tela, ou você está assistindo a tela. Se você quiser vender, você precisa estar dentro da tela. Não tem saída. Mas eu não tenho essa habilidade. Bom, então, ou você tem alguém na clínica, alguém que vai fazer isso para você, ou, e eu recomendo mais, você aprenda a fazer. Não é difícil, às vezes o começo é meio complicadinho, a pessoa tem um pouco de vergonha e tal, mas não é nada difícil. E se você ainda insistir, você é profissional, né? Eu não quero me divulgar, eu não quero aparecer nas redes. Não tem problema. Outro vai querer. E vai levar todos os seus clientes embora. Perfeito. Então, se você não entrar no mundo das telas, você ficará de fora do mundo de maneira geral. Não tem saída. Eu sei que às vezes é meio doloroso, né? Se expor um pouco mais e tal. Mas, puxa, se você estudou, sei lá, 7 anos no negócio, eu imagino que você deve gostar bastante dessa coisa, né? E de falar sobre essa coisa. Então, fale sobre isso com as pessoas nas redes sociais. Elas vão interagir com você com certeza. E só isso já vai gerar leads para o teu funil, já vai gerar atendimentos para serem feitos, já vai gerar orçamentos para serem feitos. Não tenho dúvida. Tem um livro muito legal, eu indico vários livros, né? Você já recebeu. Tem um livro muito legal de capinha amarela,
chamado Roube como um Artista. Sim. Né? Um livro de capinha amarela, Roube como um Artista. Isso. E que explica um pouco de como você deve usar as redes, enfim, usar a comunicação para divulgar o seu trabalho. Todo mundo deveria ler esses livros, assim, para entender que as redes sociais, elas são um espaço de divulgação do seu trabalho, em primeiro lugar. Vem para as telas, vem para dentro da tela. Eu costumo falar para os clientes que quem não está no digital não existe. Perfeito. E que eles precisam colocar o marketing na rotina. Que não tem mais para onde fugir. Não tem para onde fugir. Ainda mais no mundo de alta concorrência. Tá, sim, legal. Antigamente, que tinha um dentista em Caxias do Sul, ok, tudo certo. Agora não. Agora em todo prédio tem um dentista. Mais do que um. Então, se você não trabalhar a parte de marketing, não adianta você ficar sem clientes, não porque o seu trabalho não seja bom, mas porque os outros estão divulgando. Os outros estão pegando todos os leads. Então, se você não fizer um trabalho, não tem saída. Excelente. Qual que é a importância de entender as necessidades dos pacientes antes de apresentar o valor? Fundamental. O valor te refere ao preço. Isso. Eu defendo que qualquer produto ou serviço deveria ser vendido só para quem realmente tem fit com aquilo. Em primeiro lugar. Não gosto da ideia de vender assim, garganta abaixo, sabe? Tipo de, quero vender a qualquer preço. Não dá porque vai dar churn, que a gente chama. Enfim, as pessoas, ela vai comprar e depois ela vai desistir. Ela vai devolver o produto, enfim. Vamos lá, eu acho que só tem como vender se você entende as necessidades do cliente. Só tem como vender se você faz isso. Ponto. Serviço, né? Serviço. Produto é um pouco diferente, porque o produto é o cliente geralmente que vem buscar, talvez é um pouco diferente. Mas serviço, se você não entender o que o seu cliente está buscando, que espécie de vendedor é você? Sabe? Que espécie de profissional é você? Eu costumo dizer para as turmas de vendas, né? Um dos problemas do vendedor, enfim, da vendedora, das pessoas que trabalham com atendimento, é se preocupar só consigo. Sim. É a minha empresa, a minha meta, o meu produto. Não, isso não tem nada a ver. Ninguém tá nem aí pro teu produto, pra tua empresa, pra tua clínica. Desculpa, ninguém está nem aí para a sua clínica. As pessoas querem o que elas vão conseguir através de você. Eu quero como cliente, o que eu vou conseguir através do seu produto, do seu serviço, da sua solução. É isso que eu quero. Eu não quero comprar uma cirurgia plástica. Eu quero ficar mais bonito. Eu não quero comprar um dente. Eu quero ter um sorriso melhor. Pessoal, um insight bem importante. Mas é isso. Então, não se trata de você. Vendas, marketing, não se trata do vendedor. Nunca se tratou. E as pessoas perdem um pouco essa noção, assim, que a gente não comunica pra gente, entendeu? A gente o nosso serviço, claro, a gente tem que construir autoridade, mas autoridade pra quê? Para mostrar pro nosso cliente que a gente, de fato, é a solução que ele tá buscando. Para que ele consiga aquilo que ele quer através da gente. Essa que é a questão fundamental. Então, se você não se preocupa com o que o cliente quer, tu não consegue nem fazer um discurso de vendas. Um exemplo que eu vejo muito na odontologia. O que a gente vê de outdoor mostrando um dente. Sim. Né? Às vezes, sei lá, o dente com o pino embaixo. É verdade. Assim. E eu duvido que alguém queira comprar aquilo. Ninguém quer comprar um dente com um pino. As pessoas querem o sorriso, elas querem a experiência que elas vão ter de finalmente poder ter a autoestima recuperada, às vezes, né? Qualidade de vida. Qualidade de vida, de poder mastigar legal e tal. E os médicos vendem o dente com o pino. Entende? Isso é uma preocupação de quem está vendendo. Mas não é o entregável, não é o que... Não é a preocupação de quem quer comprar. Quer dizer o seguinte, poderia ser um pino, poderia ser cola, poderia ser qualquer coisa. Eu não estou comprando um dente, estou comprando um sorriso. E se essa não for a preocupação de quem está vendendo, tem alguma coisa errada. Certamente venderá bem menos do que poderia. Com certeza. Show. Me diz uma coisa. Agora vamos lá para ações. Tá. Uma clínica pode implementar imediatamente para melhorar seus índices de conversão de orçamento. Uau! Imediatamente. De conversão de orçamento. Bom, primeiro revisar a proposta. Porque a proposta... Vamos lá. Eu estou imaginando que é entregue uma proposta ao cliente.
Uma pastinha bonitinha, com um caso de sucesso antes, com o preço, evidentemente, com como vai ser o procedimento, com o pré, com o pós, com dicas, enfim, daqui a pouco com alguns testemunhais, com QR Code para vídeos, entendeu? Porque, vamos lá, alguns procedimentos, imagino eu, que a pessoa não decida sozinha. Né? Às vezes tem um valor agregado alto. Então ela fatalmente vai falar com o marido, com a esposa, com a mãe, com o pai, vai falar com alguém. Essa pessoa que vai ajudar a decidir essa compra, o que vai influenciar nessa compra, vai ter informação suficiente sobre isso? Vai ter um QR Code para ela acessar e ver um vídeo daqui a pouco no site ou no Instagram e tal? Vai ter algum material? Então, primeiro, para aumentar a conversão, porque a tua pergunta foi a seguinte, né? Como aumentar a conversão de orçamento? Então, eu tô imaginando que eu já tenho leads suficientes, contatos suficientes, que já andaram, já conhecem um produto e agora precisam converter. Conversão é a última etapa do processo de vendas. Primeiro, revisar a proposta. Se a proposta física, tangível, em si, se o documento, ele tá bacana, ele tá legal. Primeiro, eu revisaria isso. Tenho certeza que a maioria esmagadora dos profissionais não tem um material bacana, um folder legal, uma pasta legal, um brinde, sabe? Vários antes e depois. O antes e depois, por exemplo, o antes e depois funciona muito bem. Nem sempre você não pode impulsionar nas redes sociais, né? Sim. Você pode mostrar, mas não pode fazer tráfego com isso. Mas é um elemento de comunicação que vende muito. Sim, é uma força de venda. Demais. Com Talvez certeza. é o que mais vende é o antes e depois. Então, legal. Você vai entregar para o cliente uma pasta com alguns antes e depois mostrando, ou tu só vai entregar uma folha A4 com preço. Sabe? Então, isso aí já tem que... Não adianta, precisa investir um pouquinho nesse kit de entrega da proposta, com certeza. Tá? Eu olharia isso. E segundo é se você está com todo o resto alinhado. Né? Então, assim, vamos lá. Teu preço está dentro do mercado? O teu preço. Dentro do mercado, quer dizer, dentro do mercado que você quer pelo seu nicho. Sim. Ele pode ser o mais caro disparado, o mais alto disparado da cidade, não tem problema. E pode ser mais barato também. Em qual faixa de preço você vai operar, que é o cliente que você vai atrair. Então, isso tem que ser alinhado. O teu ambiente de prestação de serviço é bacana? Tem uma cadeira bacana, você oferece seu café, o teu espaço de atendimento tá bom? Tudo isso importa. Experiência do paciente. Experiência do paciente. O follow-up depois. Né? Como é que você vai fazer a abordagem via WhatsApp ou via ligação, que seja, para conferir se aquele teu orçamento está sendo avaliado, como é que o cliente vê, se ele precisa de mais algum material extra para tomar decisão. Ou se ele tem que fazer uma nova visita para tomar decisão. Isso também, esse processinho tem que ser alinhado. E aí envolve a secretária, a atendente, né? Uma outra coisa que não tem tanto a ver com a conversão, mas com o processo todo, são os scripts de WhatsApp. A clínica, o médico, precisa ter bons scripts de WhatsApp para atendimento. Né? Pelo menos uma organização básica lá. O cliente entrou em contato, falo isso. O cliente veio, visitou, eu falo isso. Como é que eu entro em contato com ele para ver se o orçamento vou fechar ou não? Quais mensagens eu vou usar? Então, isso também tem que ser bem estruturado, né? Então, eu faria isso, assim, basicamente, para aumentar a conversão. Primeiro, conferiria se a proposta está ok. Depois, o script de WhatsApp. E se o ambiente também e a estratégia geral está alinhada, né? É meio que uma arte fazer isso. Né? É meio que uma arte fazer isso. E exige profissionais que possam ajudar também, né? Eu vejo aqui com tudo que tu tá falando que treinamento de vendas é essencial, assim, para a equipe e para o profissional também, né? Principalmente esse profissional que atua sozinho, que precisa fazer todo esse processo sozinho, né? Às vezes só tem a secretária e ele atendendo, não tá dentro de uma clínica, né? É só um consultório. Com certeza. E o pior ainda, né? Que quando tu tem muito atendimento para fazer, às vezes, sei lá, tu vai fazer uma reunião de vendas, vamos supor, para mostrar um procedimento, e essa reunião é às 4h. E o atendente tá cansado já. Trabalhou o dia inteiro, já está cansado de atender, e aí ele fatalmente vai atender de uma forma pior. Sim. Como é que você minimiza isso? Através de um script, de um roteiro básico. Como eu devo atender uma visita de vendas, um cliente que quer comprar um procedimento de mais high ticket, de mais alto valor? Eu deveria ter um roteiro básico. Esse roteiro básico pode estar estruturado em um documentinho, né, em um documento, em um folder,
em uma pasta, em um material, que ajude o médico, por exemplo, o profissional da clínica, às 6 da tarde, que já está cansado, a não esquecer de falar as coisas que tem que falar, a pedir as informações que tem que pedir, a fazer um atendimento bom. Não tem como vender se você sempre improvisa. Eu digo isso para os meus clientes, para os meus alunos. Improviso é para amador ou para autoprofissional. Quem improvisa, por exemplo, no futebol? Quem improvisa no futebol? A criança improvisa. Porque ela joga ali em casa e improvisa. E o Cristiano Ronaldo, que já sabe a técnica de cabo a rabo, já jogou em todos os lugares, daí ele pode improvisar. Quem não está ou amador ou autoprofissional em vendas, não pode improvisar, não deveria improvisar. Deveria ter um processo, um procedimento para seguir. Assim como para fazer uma cirurgia tem que ter um procedimento, vendas não é diferente. Vendas tem que ter uma organização. O que eu falo primeiro, que informação eu peço, como é que eu faço a proposta, como é que eu depois afiro se a proposta vai ser aceita ou não. Isso tem que ter um procedimento. Então, nesse sentido, é bacana ter um documento que ajuda a balizar isso também. Perfeito. Uma aula contigo, Jean. Perfeito. Não. Imagina. Quero que tu fale um pouquinho sobre teu livro. Bom, o Jean lançou... Meu livro não tá aqui, meu livro. Depois a gente coloca Depois colocam aí no QR Code. Na tela. Jean lançou esse ano o livro A Batalha do Meio Segundo. Primeiro livro. Fala um pouquinho sobre ele para nós. Exatamente. Sim, esse ano... Um ano muito especial. Várias coisas aconteceram esse ano. Né? Conheci a mulher da minha vida esse ano, olha que coisa linda. E o livro foi uma das coisas que fez até isso acontecer, assim, que me trouxe muitas coisas boas. Eu já tinha a ideia de escrever ao longo da vida, eu tentei escrever várias vezes e tal, e nunca tinha terminado. Escrevi pedaços de ideias de livros, assim, não tinha terminado. E esse ano teve, um dia eu me lembro claramente que eu decidi, esse eu vou terminar. E tanto que nem era pra ser esse título, enfim, né? E aí, ok, terminei e lancei esse ano e tá muito legal. Me trouxe coisas muito boas esse livro esse ano. A Batalha do Meio Segundo é o título do livro e eu exploro a seguinte ideia. Que a primeira coisa que nós, profissionais de marketing, precisamos fazer é capturar a atenção. Nas redes sociais, especialmente. E para capturar a atenção, nós temos meio segundo para fazer isso. E não sei o que estou dizendo, são várias pesquisas que dizem isso. Pesquisas internacionais da Microsoft, do Yahoo, de vários institutos, de universidades que dizem que a geração Z, especialmente, cada vez mais tem menos atenção. A nossa taxa de atenção hoje, ela é menor do que a de um peixinho dourado. O peixinho dourado dura 8 segundos, ele tem atenção por 8 segundos. Na verdade, por 9 segundos. E o ser humano por 8 segundos só. Então, sim, a Dory, do Procurando Nemo, presta mais atenção do que a gente. É o que eu coloco no livro. E eu exploro algumas maneiras de chamar a atenção das pessoas. Não chamar a atenção, de reter a atenção, porque pela primeira vez na história, atenção já temos. E acho que essa é uma confusão que o marketing faz muito, assim, profissionais de marketing fazem muito. A gente já não precisa mais chamar a atenção de ninguém. Porque temos a atenção das pessoas já. Todo mundo, né? Todo mundo é muita gente, mas enfim, a maioria das pessoas, ou pessoas que têm acesso ao celular, já estão com os seus rostos voltados para as telas. Já estão prestando atenção no Instagram, nas redes sociais, no TikTok, enfim. Então já temos atenção. O que nós precisamos fazer agora é capturar essa atenção para que a gente possa mostrar nossos produtos e serviços e fazer vendas, né? E o que eu trabalho no livro é essa ideia do que fazer para capturar, né, para reter a atenção das pessoas nas redes. Ele é o primeiro livro de uma série que virá, provavelmente, porque ele trabalha só essa primeira camada, né, do marketing. Por exemplo, não falo de conversão, eu não falo de como fazer uma boa oferta, não falo de nada disso. Eu falo da primeira etapa do marketing hoje, na minha opinião, que é capturar a atenção das pessoas nas redes. Sendo que a atenção também é um conceito que se divide em 4, enfim, eu trago algumas táticas de como fazer isso, desenvolver uma metodologia e trago algumas ideias de como fazer isso. E o livro está excelente, porque eu li todo ele. Onde a gente encontra ele já? Amazon, no meu site, jambaú.com.br e na Amazon, enfim, acho que é bem bacana, lançado esse ano. Leiam, espero que gostem.
Bom, a gente está se encaminhando para o final do nosso episódio e eu queria que tu deixasse uma mensagem para os profissionais da saúde que desejam alinhar melhor a venda de seus serviços com atendimento ao paciente. Legal. Eu vou dizer o seguinte, primeiro, para alinhar o atendimento ao paciente, você tem que, de fato, se importar com o paciente como um cliente mesmo. Assim, você tem que olhar para ele como alguém que vai te trazer um ativo importante e você tem que dar a ele toda a atenção e todo o carinho que ele merece. Isso já é uma coisa simples de se fazer, né? Tem que treinar a equipe, não adianta. Equipe que atende, tem que se treinar para atender. Atendimento exige treinamento. Atendimento exige treinamento. Ponto, não tem saída. E eu vou dar aqui a dica que eu dou no meu livro também, que eu levo para mim. Sempre faça um show. Sempre faça um show. Eu vou atender alguém, dê um show. Eu vou fazer um podcast, faça um show. E o que é um show? Para que um show aconteça, exige preparo. Né? Ninguém faz não dá para fazer o Rock in Rio sem preparo de 1 ano antes, 2 anos antes. Então, atender, vender, exige preparo. Preparo é treinamento, preparo é estrutura, preparo é material físico, preparo é vídeo, preparo. A pessoa tem que se preparar para dar um show. O Bernardinho fala, né, o treinador Bernardinho fala que a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Eu acredito muito nisso, assim. Tem que ter um bom preparo. E uma vez em cima do palco, dê um show. Um show de entusiasmo, um show de alegria, um show de técnica, um show de conhecimento. Os clientes, as pessoas, elas estão, de maneira geral, muito tristes, assim, muito consumidas pelo dia a dia. O dia a dia é difícil. Sabe? É o trabalho que é difícil, em casa é difícil, estudar é difícil, as pessoas estão um pouco cansadas. Quem atende tem que ser o portador da energia, portador da alegria. Tem que trazer alguma coisa boa para as pessoas. Então, claro, não precisa ser um maluco, né? Mas leve o sorriso, pelo menos. Sabe? Faz a pessoa que veio comprar, que veio em busca de uma coisa melhor para a vida dela, que ela saia do atendimento e da venda, enfim, do momento de compra, com esse pensamento de que as coisas vão ser ainda melhores. Então, quem atende tem que dar um show. Essa é a minha dica, que eu tento fazer. E sempre que possível, dê um show. Obrigada pelo teu show hoje. Uma aula, né, pessoal, de vendas e marketing aqui hoje. Com certeza a gente vai ter vários insights e quem tá ouvindo vai conseguir colocar em prática, com certeza. Quero te agradecer muito por ter aceitado o convite. É muito bom te ter aqui comigo. Linda, te amo. Te amo, mulher, te amo. Linda ela, linda. Obrigada. Obrigado.